Olá, estamos continuando então mais uma vez a nossa caminhada em relação ao assunto fé. Espero que você tenha lido lá Efésios 2:8, um texto, eu diria um pouco polêmico, né? Uma vez que algumas traduções dão um tipo de entendimento, outras já um pouco diferente, mas na verdade não existe conflito entre as traduções, nenhum conflito sério, né? A não ser que alguém queira que aquilo vire um conflito. Mas eu separei aqui uma versão que vai falar de um jeito muito interessante quando a gente fala sobre fé. E eu gostaria de ler com vocês, indo direto ao assunto, e que Deus nos abençoe nessa ministração sobre fé. Efésios 2:8, você tem a sua versão, não importa qual seja, mas na minha diz assim: porque vocês foram libertados pela graça, por meio da confiança, e mesmo esta não é sua realização, mas um presente de Deus. Bom, nós vimos no vídeo anterior algumas questões sobre fé. E nós vimos que às vezes a palavra fé é mal usada, é tratada de um jeito incorreto. A fé não tem a ver com a minha prática de fé, minha prática religiosa, minha prática de religião, de denominação. Mas eu posso usar a palavra fé, mas ela não está muito adequada a isso, pelo menos na minha opinião. Bom, eu posso também dizer que fé tem a ver com confiança, e aí é onde eu preferi caminhar, uma vez que em muitas traduções, inclusive no próprio grego, essa ideia de confiança está totalmente embutida dentro da palavra fé. Ou seja, nós temos muita clareza de que esse termo confiança, ele casa bem, ele cabe muito bem com a ideia de fé. Bom, a pergunta que nós deixamos é: de onde ela vem? De onde vem a nossa fé? E aí nós vimos Efésios 2:8. Esse texto vai dizer que nós fomos salvos, alguns falam libertos, libertados, algumas versões mais comuns vão falar que fomos salvos pela graça, mediante a fé. E mesmo esta não vem de vós, é dom de Deus. Parece que Paulo está dizendo aos Efésios que tanto uma coisa quanto outra não foram obra nossa. Nós não fomos salvos através de alguma ação nossa, mas também nós não fomos salvos mediante a fé nossa. A minha fé me salvou. E é interessante que a gente, abrindo um pequeno parênteses, a gente vai ver alguns textos onde Jesus disse para algumas pessoas: a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Então, será que tem alguma coisa de errado nisso que eu estou falando? Jamais. Porque nós vamos precisar de fato entender que a palavra fé, ela aponta muito para a ideia de confiança, aponta totalmente para a palavra confiança. E a confiança em quem? Em mim? Se eu não fizer um bom jogo de palavras, eu vou criar uma heresia. Se eu digo que Jesus disse para a mulher que foi, por exemplo, curada de um fluxo de sangue, ele diz: filha, a tua fé te salvou, a tua fé te curou, dependendo da versão, eu poderia então dizer que Jesus estaria dizendo: a maneira como você crê é que te salvou. Foi a sua fé que te salvou, que te curou. E nós não podemos entender assim. A palavra vai nos mostrar em outros eventos que a fé é a confiança em alguém, é a confiança em uma pessoa. Se essa pessoa sou eu mesmo, então aquela mulher foi curada pelo seu próprio esforço. Ela foi curada porque ela fez uma espécie de... eu nem saberia dizer o que, Ela mentalizou a sua fé, uma mentalização positiva, e aí ela gerou fé dentro, e a fé fez com que esse mal fosse embora. Irmãos, parece brincadeira, mas muitas das vezes é assim que nós entendemos o que é fé. Isso é um absurdo. Nós não podemos ler esses textos e automaticamente entender que a fé veio a curar, libertar
ou salvar alguém pelo seu próprio esforço de crer, de confiar em si mesmo. Não, a fé bíblica é a confiança em alguém, e esse alguém não é você mesmo. Maldito é o homem que confia no próprio homem, que faz do seu braço, o seu próprio braço, um braço forte. Isso não existe. É impossível que alguém seja libertado, salvo, pela gestão de pela criação e gestão de sua fé. Não. É a fé em alguém, é a confiança em alguém. Aquela mulher confiou em Jesus Cristo. Isso é fé. A fé dela, ou seja, a confiança dela em Jesus Cristo é que trouxe salvação, cura àquela mulher. Olha a diferença. A nossa fé tem um nome. Ela se chama Jesus Cristo, nosso Senhor. A nossa fé é uma pessoa, e essa pessoa não sou eu, não são os médicos, não são os políticos, não são os homens. Essa fé é uma pessoa, e é a pessoa de Cristo. Eu posso crer e confiar em Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Olha como é que fecha bem. Autor e consumador, aquele que criou a nossa fé. Um outro texto que ajuda a gente a entender isso, que a nossa fé não vem de nós, mas ela é um dom de Deus, ou seja, Deus dá a nós a fé que nós precisamos. Nós podemos enxergar bem claro isso lá em Atos 3,16. Então, se você tiver com a sua Bíblia na mão aí, o que está escrito lá em Atos 3,16? Nós vamos ver que é um texto que está falando exatamente desse elemento de cura, né? Há uma situação aqui interessante. Vamos ler então o que está escrito aqui em Atos 3,16. Vamos lá. Diz assim na palavra do Senhor, né? Somente o 16. E é por meio da confiança, e é por meio da fé, no nome de Jesus, que foi dado poder a este homem que vocês veem e conhecem. Sim, é a confiança, é a fé que vem por meio de Jesus, que deu a este homem a cura completa na presença de todos vocês. Meus amados, se você tem o costume de pegar um texto bíblico, recortá-lo, copiá-lo e colá-lo na sua cabeça e fazer dele a sua teologia, você está completamente perdido e está, na verdade, caminhando em direção a heresias. E o mundo já tem bastante heresias para nós nos preocuparmos. É importante que você entenda que nesses mínimos 2 textos nós já temos a clareza de que se alguma confiança eu tenho que produziu em mim cura ou libertação, ela não veio de mim, ela veio de Deus e ela volta para Deus. A minha fé, a minha confiança é numa pessoa. Tanto que aquela mulher diz, se eu pelo menos tocar nas vestes de Jesus. E hoje em dia nós temos assim uma espécie de culto às vestes de Jesus. Hoje eu vou tocar nas vestes de Jesus. Não, eu preciso buscar a pessoa que está dentro dessas vestes. Eu preciso entender que aquela mulher estava dizendo que ela faria a coisa mais difícil. Ela fez o máximo que ela podia ter feito para ser curada, era tocar na pessoa de Jesus Cristo. O que seria um ato de total impureza daquela mulher. Sem falar que ela teria que vencer toda aquela multidão para tocar em Jesus. Uma mulher com uma situação completamente contrária a disposição normal daqueles que têm saúde. Aquela mulher tinha um fluxo de sangue há muitos anos, talvez uma anemia absurda, e ela fez, como eu costumo dizer, a última corrida, a última caminhada da sua vida. Ou ela seria curada, ou ela morreria. Provavelmente as duas coisas são as que eu consigo enxergar nesse texto. Mas ela disse. Alguns vão dizer, aquela mulher determinou. Não, irmãos, não determinou nada não. Esse arranjo que essa mulher fala, ela coloca, aquilo já era Deus tocando no coração dela. Já era Deus depositando no coração daquela mulher esse desejo. Meus irmãos, para com isso.
É Deus que coloca em nós o desejo de buscarmos a Ele. É Deus que coloca em nós a fé. Tudo vem de Deus, nós sabemos disso. Nós não criamos nada. De dentro de nós, o que pode surgir, meu amado? O que a Bíblia fala a respeito disso? Do coração do homem, natural do homem, procede o quê? As calúnias, procedem as difamações, procedem as facções. Do coração do homem só procedem maus desígnios, porque na verdade todo o coração do homem é corrompido pelo pecado. O coração de um filho, o coração de um homem liberto, de uma mulher liberta, salva pelo Senhor Jesus Cristo, agora tem nele a presença do Espírito Santo. É de lá, é dele, do Espírito Santo, que procedem os bons caminhos, as boas escolhas, as escolhas que vão engrandecer o nome do Senhor. Nós não temos fé a não ser aquela que Deus mesmo colocou em nosso coração. Aquela mulher teve essa fé, a confiança em uma pessoa. Você entendeu de onde vem a sua fé? O que a Bíblia fala sobre isso? Depois leia novamente Atos 3,16, Efésios 2,8, leia outros textos, e tem um que vai dizer o seguinte: sem fé é impossível agradar a Deus. Como é que eu vou ter dentro de mim alguma coisa que agrade ao Senhor, que não tenha sido Ele primeiro que tenha depositado em mim? Por que eu posso amar as pessoas? Porque Ele me amou primeiro. Por que eu posso confiar no Messias? Porque Ele me deu a quantidade suficiente de fé, de capacidade de confiar, mediante o seu Espírito, mediante o nome de Jesus Cristo, para que eu possa confiar nele. É importante que você entenda isso. Deus te abençoe. Nos vemos nos próximos vídeos.